Olá, queridos professores e alunos, estamos aqui para mais uma aula e eu sou o professor Paulo Torres, vou estar aqui com vocês com Química e vamos à nossa aula ler o objeto de conhecimento. Então, o objeto de conhecimento é estados físicos da matéria e mudança de estado. Detalhamento, conceito e características das mudanças de estado físico e o diagrama de mudança de estado físico. Então vamos à nossa aula. Olha que imagem maravilhosa! E eu escolhi essa imagem aqui para mostrar todos os estados físicos que nós podemos ter. Nós temos aqui o gelo, nós temos aqui a água na cachoeira e nós temos as nuvens. Então é importante falar sobre os estados físicos. Eles estão ao nosso redor e nós vamos ver isso frequentemente e diariamente. Mas é importante aprofundar esse conteúdo e entender como é que ocorrem essas transformações, quais são as temperaturas, é uma propriedade específica da matéria, que informações são essas? Então vamos aprofundar mais um pouquinho nesse conteúdo. Então dê uma olhada aí. Nós temos aqui a representação dos 3 estados físicos. Só que note, ele está em forma de bolinhas, porque os estados físicos também são chamados estados de agregação. Então eles podem estar agregados, juntos ou espalhados, como vocês podem ver aqui nas figuras. Então nós temos aqui o líquido, que nós temos as moléculas, ali espalhadas um pouquinho, mais organizadas no espaço. Nós temos o sólido lá do outro lado, onde ela está uma caixinha, e aí eles estão compactos. E nós temos o gás que está solto. Ali a representação da nuvem não é para conter o gás, importante salientar, tá? Então nós temos esses 3. E esses 3 eles conversam entre si nas transformações. Então notem aí que nós temos as transformações de cada um deles. Nós temos aqui, bem aqui embaixo, a sublimação, a solidificação, que é do líquido para o sólido. Então a solidificação, ela ocorre sempre nesse sentido, do líquido para o sólido. Então o líquido está solidificando. Aqui nós temos a condensação que sai do gás e vai para o líquido. Então o gás vai se aproximar e aí ele vai ter essa forma do líquido. Então vai condensar. Já do outro lado lá nós temos a sublimação, que é do sólido para o gasoso. Existem espécies que não passam pelo líquido. Elas vão do sólido até o gasoso. Isso a gente pode trazer como exemplo a naftalina, que ela é uma pedrinha. E essa pedrinha tem cheiro. Se você cheira, ela passou do sólido para o gasoso. Então é importante salientar que pedra não cheira, tá? Gelo não cheira, a não ser que ele passe do sólido para o gasoso. E aí nós temos as outras transformações aqui, que aqui embaixo do líquido, nós temos o sólido e o líquido, nós temos a fusão, que é o inverso da solidificação. Já aqui do líquido para o gasoso, nós temos a evaporação, que é quando a gente passa do líquido para o gasoso. E da mesma forma lá, nós temos a sublimação. Em alguns livros aparece sublimação ou ressublimação. É importante você entender a diferença dos dois. Mas nós vamos aprofundar mais ainda nesse conteúdo. Dê uma olhada. Então aqui nós temos o seguinte. Como acabamos de falar, do sólido para o líquido, nós temos as transformações, no caso aqui fusão, que é do sólido para o líquido, e do contrário nós temos solidificação. Importante salientar aqui que tem 2 nomezinhos que vocês também podem ver em questões assim, que é o exo e o endo. O que é o exo e o endo? Os dois terminam em térmica. O que isso significa?
exotérmica, significa que ele liberou calor. Então, se ele liberou calor, ele ficou com frio. Então, se ele ficou com frio, as moléculas, e como a gente falou dos estados de agregação, eles vão se unir mais, fazendo com que nós tenhamos isso aqui. Moléculas mais próximas, mais juntas. Tá? Já se ocorre um processo endotérmico, significa que ela absorve calor. Então, novamente, exo para fora, endo para dentro. Então, se ocorrer um processo onde eu tenho uma absorção de energia, ou seja, a absorção de calor, o que acontece é que essas moléculas aqui, elas vão se afastar mais, porque quando está com calor, se afasta mais, e aí nós teremos o líquido. Então é importante entender que para cá eu perco calor, então eu tenho um processo exotérmico, e para o inverso eu tenho um processo endotérmico, onde ocorre a absorção de calor. Importante dizer que a maioria das moléculas, elas se comportam dessa maneira. Mas a água, ela tem um processo diferente. As moléculas de água, quando estão no estado líquido, como você está vendo aqui, elas interagem ali com outras moléculas. Então você consegue ver através desse tracejado e dos outros que elas interagem entre si, elas fazem uma ligação ali. E essa ligação, ela vai ocorrer entre o hidrogênio, que está bem aqui, e o oxigênio da outra molécula. Então você pode ver aqui, ó, que o hidrogênio, que é essa bola branca, está interagindo com a outra molécula na bola azul. Então essa interação sempre é dessa forma. Porém, contudo, no entanto, quando a gente congela a água, ele forma essa estrutura expandindo. Note que as moléculas no líquido estão próximas, mas quando ele se torna sólido, acontece que essas moléculas elas expandem, elas fazem essa ligação, mas dessa forma que você está vendo aqui, e faz com que o líquido aumente de volume quando sólido, fazendo com que o volume dele aumente. Por isso que você não pode guardar uma garrafa de água cheia, totalmente cheia, ali na geladeira. O que vai acontecer é que o volume do gelo vai aumentar e pode estourar a garrafa. Ok? Então aprofundamos aqui na fusão e na solidificação. Agora nós vamos falar da vaporização, da evaporação e da ebulição e calefação. Essas mudanças de estado físico, elas ocorrem do líquido para o gasoso. Vaporização e evaporação são utilizados na mesma situação. Então nós podemos ter aqui, de forma natural, a água que está na roupa ali evaporando. Da mesma forma que os rios evaporam e dão a umidade que nós temos no estado do Amazonas, que é uma umidade muito alta, né? Nós costumamos dizer que a gente respira água, porque tem muita água no ambiente. Já outros estados, como Cuiabá, é um estado já com um ar seco. Então imagina, já está quente e o vento ainda bate seco, fica muito ruim. Pelo menos o vento aqui, ele acalenta um pouco o calor, né? Já a ebulição, o que é esse processo de ebulição? Como a gente falou que evaporação é um processo natural, a ebulição vai ser um processo artificial. Então esse processo artificial vai ter um aquecimento e nós teremos essa mudança de estado físico do líquido para o gasoso através do aquecimento de algum líquido ou de alguma substância. Já a calefação, ela ocorre, por exemplo, você tem uma panela e essa panela está no fogo. Imaginem que essa é uma panela, tá? Eu não desenho muito bem, mas está aí uma panela. E aí você joga a água aqui, né? O que vai acontecer é que vai sair aquele som, né? Que a água entrou na hora em calefação. Ela passou do líquido para o gasoso na hora. Foi
papum, tá? Então a diferença é evaporação é natural, já a ebulição é artificial, precisa ali de um aumento da temperatura, e a calefação ela é artificial, ou quer dizer, ela é instantânea. Então artificial é ebulição e a calefação ela é instantânea, tá? Então é muito importante você entender todos esses conceitos. Mas vamos aprofundar mais um pouquinho, dê uma olhada aqui. Notem que aqui nós temos um exemplo de uma alteração do ponto de ebulição com a altitude. Então note que aqui uma pessoa está fazendo, né, vamos dizer, um feijão, e a temperatura de ebulição da água na altura do mar, nós temos ali a 100 graus Celsius. À medida que nós vamos subindo, o que vai acontecendo? Vai diminuindo a temperatura de ebulição aqui. Professor, mas como acontece isso? Preste atenção. Apesar de nós não vermos as moléculas ao nosso redor, nós estamos sob uma pressão de todas as moléculas que estão em cima. Essa pressão que está aqui em cima, o que acontece? Ela faz com que a molécula que está na água, ela tenha dificuldade de atingir um ponto e ultrapassar para entrar em ebulição, que é a atmosfera. Então, nós estamos na altura do mar a 1 atmosfera. É essa unidade. À medida que nós vamos subindo, a quantidade de moléculas que nós temos em cima de nós começa a diminuir. Por isso que é dito que quando uma pessoa vai subindo, ela vai tendo maior dificuldade de respirar porque tem menos oxigênio. Importante salientar isso. Então, à medida que ela vai subindo, ela fica ofegante porque puxa e não tem tanto gás. Então, se a pressão é mais baixa, é mais fácil do líquido quebrar a barreira da atmosfera e entrar em ebulição. Por isso que o feijão fica mais rápido em alturas mais altas e cozinha melhor do que nas alturas mais baixas. Olha que interessante, não vai subir a montanha para ir fazer feijão, tá? Vamos para a próxima, dê uma olhada aí. Condensação e liquefação. É importante saber essa diferença entre a condensação e a liquefação. Ambos são transições do gasoso para o líquido. Então, a liquefação, ela é a passagem do gás, note, do gás para o estado líquido. Já a condensação é a transformação do vapor para o estado líquido. Como é que isso acontece? Tem uma parte da química que ela vai falar sobre um gráfico. Esse gráfico é um gráfico de mudança de fase, então ele é mais ou menos assim, ó, onde eu tenho sólido aqui, líquido aqui, vapor aqui e o gasoso bem aqui. Aqui eu tenho pressão, aqui eu tenho temperatura. O que acontece? O vapor é diferente do gás. Para eu transformar o vapor em líquido, o que eu preciso fazer? Eu preciso subir a temperatura, preciso subir a pressão à medida que eu mantenho a temperatura. Então, note nesse caso aqui do gás, né, que nós temos o seguinte: esse gás, aqui na verdade, que está aqui dentro, ele é líquido. Quando ele sai, ele vai mudar por abaixar a pressão. Então, aqui eu estou fazendo o processo inverso. Ele vai virar vapor na hora e você vai conseguir ali ter o gás, né, no fogão. Então, essa transformação de vapor para o líquido, ela é chamada de transformação de condensação, tá? Já o inverso, é importante lembrar daquelas transformações que nós falamos anteriormente. Então aqui é importante você saber essa relação da pressão com o vapor e o gás. Já o gás, não adianta eu subir ou descer a pressão, eu tenho que diminuir a temperatura. Por isso que a liquefação ela ocorre no gás, tá? Então aqui tem um exemplo de um copo onde essas gotículas que vão aparecer na parte de fora,
né? Você tem uma bebida gelada ali, o que vai acontecer? Por estar gelada, ela vai procurar calor aqui nessa região. Quando ela procura calor, aqui eu tenho, né, várias moléculas gasosas que vão entrar aqui, vão diminuir essa temperatura. Então esse gás vai acabar virando e liquefazendo, né, o nome correto da transformação, vão liquefazer e aí vão formar líquidos aqui ao redor do frasco. Isso também acontece no carro, tá? Seja da parte de fora ou da parte de dentro. Então é importante você saber essa diferença entre gás e vapor, tá? Aqui tem um exemplo da próxima parte que eu quero que vocês vejam, que é da sublimação. Dê uma olhada aqui. Nós podemos dizer que essa propriedade que vocês estão vendo poderia acontecer tanto com nitrogênio líquido, quanto com oxigênio líquido, quanto com o CO2, tá? Mas da mesma forma nós temos o CO2 em forma sólida. Então, o que acontece com o CO2? O CO2 de forma sólida, ele não vai passar pelo líquido, ele vai passar diretamente para o gás. Então, note o seguinte, que o que a gente está tendo aqui é um processo de sublimação, mas de forma mais clara, porque a naftalina, ela demora para ser consumida, já que o CO2, que é chamado de gelo seco, no estado sólido, o que acontece é que ele está ali passando diretamente para o gás, como você pode ver, tá? Novamente, aqui poderia também, vocês podem ver um outro exemplo disso em outros momentos, com oxigênio líquido ou com nitrogênio líquido também. Mas aqui o exemplo que eu quero que vocês vejam é do CO2 sólido passando direto para o estado gasoso, que é o processo de sublimação, tá bom? Isso pode ser representado também em um gráfico. Dê uma olhada aí. Então nós temos aí o gráfico, notem que ele está iniciando a menos 10, aí ele sobe para 0 e tem uma transformação ali, e um PF. Esse PF, a 0 graus Celsius, é o ponto de fusão. Ali ele mudou de estado físico, foi do sólido para o líquido. Então, em sequência, nós também temos a outra transformação. Note que essa parte vermelha aí é a transformação que nós temos de estado físico. E isso é uma água pura. Por que é uma água pura? Vamos ver aqui, dê uma olhada. Esse é o gráfico de uma curva de aquecimento da água pura. Como é que nós podemos interpretar isso aqui? Por que ela é uma água pura? Porque na transição de estado físico, ou seja, neste ponto aqui que nós temos, ó, neste ponto aqui, ó, que nós temos, note que a temperatura está constante. O que é constante? É porque neste eixo que nós temos a temperatura ela vai aumentar de baixo para cima. Então, se eu mantenho nessa linha aqui, nós temos a mesma temperatura, ela não está alterando a temperatura. Então, como vocês podem ver aí, nós temos essa transição aqui. Essa transição é chamada de fusão, por isso que aqui é chamado de ponto de fusão. E note que a temperatura é constante. Então, antes eu tenho o sólido aqui, e nesse momento que ele começa a descongelar, entra no processo de fusão, nós temos o sólido mais o líquido. Então, enquanto tiver gelo aqui, a temperatura é a mesma, ela não vai alterar. A partir do momento que todo o gelo descongelou, nós temos o líquido. Já o líquido, ele vai aumentando a temperatura até o ponto de ebulição. Então, o ponto de ebulição ele é aqui em cima. Esse ponto de ebulição, o que acontece? Da mesma forma, ele está se apresentando constante. Então, quando os dois lados estão constantes, ela é caracterizada como uma substância pura.
Aí, novamente, eu tenho aqui líquido mais vapor. E aqui eu tenho o vapor, tá? Ou gás também pode ser usado nesse exemplo, não tem problema. Então é importante vocês entenderem como essa curva de aquecimento funciona, porque nós temos aqui agora de uma mistura. Então, quando nós temos duas ou mais substâncias juntas, elas geram uma mistura. E em vez de nós termos aqui a temperatura constante, como vocês viram na anterior, nós temos aqui uma variação, um intervalo onde ocorre o processo de fusão. E note que é tanto no ponto de fusão quanto no ponto de ebulição. Então, essa variação que você está vendo aqui, essa variação de temperatura, tanto em um quanto no outro, demonstra que ela é uma mistura. Então, graficamente, você consegue visualizar isso, tanto no ponto de fusão, quanto no ponto de ebulição. Ah, professor, pode acontecer de um dos dois estarem constantes? Pode. Aqui vem uma curiosidade a mais, tá? Caso, preste atenção. Essa informação consta em vestibulares, é importante você estar anotando. Caso este ponto aqui de baixo de fusão esteja constante e o ponto de ebulição esteja como uma mistura, essa mistura vai ser chamada de mistura eutética. Então você que vai fazer o vestibular, preste atenção nessa palavrinha. Ela é chamada eutética e tem um ponto constante na fusão. Então, aqui a fusão seria constante. Porém, contudo, no entanto, se for o inverso, e novamente, gente, eu estou falando que o gráfico da eutética seria dessa forma. Deixa eu fazer bem pequenininho aqui. Sobe, constante, sobe, e aí nós temos a subida e outra subida, porque tem a variação na outra. Então, uma é constante, a outra não. Porém, contudo, no entanto, se nós tivermos o inverso, aqui varia e aqui é constante, nós teremos uma mistura chamada azeotrópica. Azeotrópica. Note que aqui é um plus do conteúdo, tá? Então aqui ele está constante na ebulição. Tudo bem? Então uma informação a mais aí, porque eu vi, né, que é importante vocês saberem sobre as coisas do vestibular, não é mesmo? Então vamos lá adiante. Diante de tudo que nós falamos, vamos aplicar isso aqui. Então nós temos um cientista receber uma substância desconhecida. Note, importante que nós falamos aqui sobre as transformações, sobre substâncias puras. Então toda substância pura, ela vai ter temperatura de fusão e temperatura de ebulição, que são constantes, como nós falamos. Constantes. Essa temperatura de ebulição constante nessas transformações é porque isso aqui é uma propriedade específica da matéria. Então essa é uma propriedade específica da matéria. Significa o quê? Que eu consigo diferenciar uma matéria de outra matéria, ou seja, uma substância de outra substância. Então, por causa dessa característica, quando eu tenho uma substância desconhecida, eu posso, através da análise do ponto de fusão e ponto de ebulição, ou temperatura de fusão e temperatura de ebulição, descobrir que substância é essa. Então, é por isso que ele já começa assim. Um cientista recebeu uma substância desconhecida. Por favor, gente, não vamos pensar que no laboratório a substância desconhecida eu coloco o dedo e vou lá, coloco na boca para saber o que é. Não acontece assim, tá? E aí essa substância que ele encontrou estava no estado
sólido, para ser analisada. O gráfico ao lado, que é este aqui, representa os processos de aquecimento de uma amostra dessa substância. Então, note o seguinte, novamente, é um gráfico de temperatura por tempo. Então, à medida que eu estou subindo aqui, está aumentando a temperatura. Então, esse aumento da temperatura, você consegue notar que eu tenho o primeiro ponto e o segundo ponto. Note que ele não é assim, ó. Ou seja, ele já não se caracteriza como uma mistura. E aí, só relembrando, uma mistura teria que ter os dois pontos assim. Se eu tenho apenas o lá em cima, seria azeotrópico. Se eu tenho apenas o de baixo, seria eutético. E se eu não tenho nenhum dos dois, isso é uma substância pura. Então, nós podemos ver que essa é uma substância pura. E esse ponto de fusão, e esse é o ponto de ebulição. Estão a temperatura de 40 graus Celsius e a 70 graus Celsius. Importante lembrar que aqui é sólido, como ele fala que a espécie é sólida. E aqui eu tenho um sólido mais líquido. Quando acaba todo sólido, ele vira líquido. Aqui eu tenho um líquido mais vapor e aqui vapor depois que todo o líquido vira vapor. Então, dito isso, nós temos o seguinte. Analisando o gráfico, podemos concluir que a amostra apresenta o quê? Durante a duração, na letra A, duração da ebulição é de 10 minutos. Aí nós vamos lá olhar. A duração da ebulição, então ponto de ebulição, se você analisar de 40 a 60, nós temos 20 minutos. Então não é esse o caso. Duração da fusão de 40 minutos, vamos lá de novo. Fusão ocorre neste espaço. Nós temos novamente aqui 20 minutos e aqui 20 minutos. Então, não é a A, não é a B. O ponto de fusão é a 40 graus Celsius? Aí nós vamos lá. Ponto de fusão, nós temos aqui a 40 graus Celsius, como falamos anteriormente. Então tá certinho. Ponto de fusão a 40 graus Celsius. O ponto de fusão está a 70 graus Celsius? Não, é o ponto de ebulição que está a 70 graus Celsius. E nós temos aqui o ponto de ebulição a 50 graus Celsius. Então, nesse caso, nós não temos nada a 50 graus Celsius. Temos apenas o líquido aqui e a transição do líquido até ele subir ao ponto de ebulição. Então, esses 50 graus Celsius é uma informação aleatória. Lembrando, o ponto de fusão é a 40 e o ponto de ebulição é a 70, o que faz com que a gente cancele tanto a letra D quanto a letra E. Então, a correta aí é a letra C, tá bom? Então, eu espero que você tenha entendido tudo direitinho. A gente falou sobre as mudanças de estado físico, nós falamos sobre sólido, líquido e gasoso e como funciona essa transição entre esses estados físicos e o nome de cada uma dessas transições. Claro, é importante você lembrar cada uma delas, porque cada uma é usada em determinado momento diferente, tá bom? Então, muito obrigado e fique com Deus.